Ô Newton, confirmada a filiação do vice-governador Tadeu de Souza, num partido que tem uma coligação, tem uma federação com o União Brasil. Isso mostra que houve uma recomposição entre o Wilson Lima, governador, e seu vice, né? Os dois tiveram rusgas assim, mas nunca foram rusgas públicas. Eles nunca tiveram isso publicamente, mas a gente sempre soube que a relação dos dois não era assim muito próxima nos bastidores. Eles fizeram uma composição para saírem candidatos, um ao Senado, embora o Wilson não tenha admitido, mas o próprio partido dele, União Brasil, já publicou isso no Instagram, no perfil do Instagram, anteontem, com uma fotografia lá com o presidente do partido, o Antônio Rueda, estava lá o Ciro Nogueira, presidente do PP, estava o Tadeu, o Roberto Cidade, que é cogitado para ser candidato a vice na chapa de governador do Tadeu. Quer dizer, estava todo mundo ali. Mas esse cenário que a gente viu agora, através de fotografia, através de depoimentos, de vídeos, esse cenário a gente já vinha pintando há alguns dias aqui. A gente já vinha antecipando essas coisas que acabaram acontecendo. Ronaldo, esse cenário a gente vinha desenhando nos últimos dias aqui no programa. Primeiro, falando que havia uma movimentação do Tadeu de se filiar ao PP. Depois, ontem, a gente falou que esse cenário iria ser confirmado no decorrer do dia. Aconteceu pela manhã. Então, Tadeu de Souza, vice-governador do Amazonas, sai do Avante, do prefeito Davi Almeida, aliado dele, amigo dele. Eles têm origem no bairro Educandos, e vai para o PP, que é um partido que integra a Federação União Progressista, que tem como presidente dessa federação aqui no estado do Amazonas, do governador Wilson Lima. Ou seja, ele sai da liderança do prefeito e vai para a liderança do governador Wilson Lima e da Federação União Progressista. A reação do prefeito Davi Almeida foi dizer que era normal, que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, que faz parte do jogo político. Tadeu também emitiu uma nota por meio da assessoria dele, dizendo que não havia distanciamento nem racha na decisão dele de troca de partido. Pelo contrário, ele está nessa movimentação para construir pontes e não erguer muros. Então, uma manifestação no sentido de evitar ali um impacto maior, tentar atenuar aquilo que evidentemente é muito claro, um distanciamento, já que não querem falar de racha, entre Tadeu de Souza e o prefeito de Manaus, Davi Almeida. E, ao mesmo tempo, confirmando, assim, a candidatura do Tadeu ao governo do estado. E, ao confirmar a candidatura do Tadeu como candidato ao governo, confirma-se também que o Wilson Lima, que é o entusiasta dessa filiação, vai renunciar de fato ao mandato de governador do Amazonas, agora no início de abril, e que vai disputar o Senado da República. Então, foram cenários que a gente traçou aqui e que se confirmaram no dia de ontem, durante a parte da manhã. Olha, embora para mim não tenha sido surpresa, a filiação do Tadeu num grupo, num outro partido, que não tem o comando do Davi, ele poderia ir lá para o PDT, né? Poderia ir para o PDT, que está sob a tutela do Davi, mas ele preferiu um outro lado, foi lá para o Partido Progressista, que está sob o comando do Wilson Lima no Amazonas. A primeira-dama ontem postou um texto falando de Judas Iscariotes, falando de traição. Essa postagem enigmática tem um recado direto para o gesto do Tadeu. O Tadeu foi, naquele momento em que o Davi foi interinamente governador do Amazonas, naquele período de transição ali entre a cassação do Melo e a eleição do amazonino, né? O amazonino que veio na sucessão ali. Isso botou ele na Procuradoria-Geral do Estado.
tirou ele da condição de procurador, do simples procurador, para procurador-chefe do Estado. E foi o Davi que colocou o Tadeu numa composição com o Wilson Lima na posição de vice, de candidato a vice. Então, o pessoal lá do Davi acha que isso aí é um dever de gratidão, que o Tadeu tem dever de gratidão, tem o dever de baixar a cabeça para o Davi eternamente. É como eu disse, né? Quem senta na cadeira, ou de prefeito, ou de governador, como o próprio Davi, quando sentou interinamente ali, ele criou personalidade e só não foi candidato naquela época lá porque ele não tinha um partido, né? Não foi viabilizado o partido para ele. Mas quem pega a caneta não tem tutor mais. Quem segura a caneta tem o poder de nomeação, tem o poder tem a chave do cofre, faz os pagamentos que quer, paga os fornecedores que quer. Esse aí não aceita mais a tutela de ninguém. Então, não adianta dizer que foi traição. Isso no meio da sociedade, no meio das pessoas normais, traição é uma traição. É uma coisa que fere, é uma coisa que representa ingratidão, mas no meio político, isso é a coisa mais normal do mundo, né? Meter o punhal pelas costas, isso a gente está sempre vendo aí. Não é, Newton? Ronaldo, a considerar a reação de aliados, de pessoas próximas do prefeito Davi Almeida, a quinta-feira foi uma quinta-feira nervosa. Depois que se confirmou o cenário da filiação do vice-governador no Avante. Todos lembrando ali a trajetória do Tadeu, nomeado procurador-geral do Estado, quando o Davi foi governador interino, depois secretário-chefe da Casa Civil, quando o prefeito virou prefeito de Manaus, a indicação dele na chapa do governador Wilson Lima em 2022, mas a reação que mais chamou a atenção foi a reação enigmática da primeira-dama Isabelle Almeida. Ela publicou uma poesia que não tem nome, mas pode-se dizer que é uma poesia de Judas. Judas, aquele personagem da Bíblia que traiu Jesus e que ficou conhecido na história do cristianismo. Nessa poesia, a poesia começa falando tem como um verso dizendo o seguinte: Jesus não voltou para enfrentar Judas, e encerra dizendo que a culpa se consome e que cada um termina exatamente onde escolheu caminhar. Essa publicação, ela foi uma publicação num primeiro momento que muita gente achava até que era uma fake news, que era uma construção de IA, de inteligência artificial, mas não. Foi confirmada e ficou muito tempo. Pessoas muito próximas do prefeito Davi Almeida estavam se perguntando o dia de ontem o que significava aquilo. Então, essa reação mostrou como foi o dia, quinta-feira, depois que se confirmou a filiação do Tadeu no PP, saindo da liderança de Davi e indo para a liderança da União Progressista do governador Wilson Lima. Pois é, embora o Judas Iscariotes tenha sido um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, nessa história não tem santo. Nessa história política, santo não tem. Ontem o pessoal do Omar Aziz estava dizendo que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lembrando que até bem pouco tempo, na eleição recente, ele foi lá, pediu apoio do Omar, foi pedir apoio. Bom, nós tivemos aqui uma queda. Pois é, o pessoal do Omar ontem estava dizendo que recentemente o Davi foi lá pedir apoio para ser candidato a prefeito. Foi candidato a prefeito com apoio do Omar, que cedeu o partido, fez publicamente declarações de que estaria com ele nessa eleição e agora diz que está rompido, né? Chegando véspera da eleição de governador, ele esqueceu de tudo aquilo que disse até bem recentemente. Então, a frase se encaixa muito bem. Se tem Judas de um lado, tem Judas do outro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que não tem nessa história é Jesus. Não adianta invocar Jesus nessa história aí, porque Jesus não está
nem na política, nem no momento político e nessa história aí, no que está acontecendo da política amazonense. Não dá para colocar Jesus nisso, porque Jesus santo não tem nessa história. Bom, prosseguindo aqui, Amon e Silas disputam reeleição e Adail deixa os Republicanos. Tudo indica que Amon Mandel e Silas Câmara vão bater chapa, vão disputar a reeleição. Bater chapa no sentido de que eles vão ficar juntos numa federação que deve ser confirmada com a Federação Republicanos e Cidadania. Já foi um ensaio lá do começo do ano passado, não deu certo, mas esta semana o Roberto Freire, que é o presidente do Cidadania, voltou via judicial ao Comando Nacional do Cidadania e retomou essa história, essa iniciativa de levar o Cidadania para fazer composição com Republicanos, mas com o objetivo de ficar próximo ao governador Tarcísio de Freitas em São Paulo. Acontece que essa composição que mira São Paulo vai ter reflexo em todo o país. Aqui no Amazonas é exatamente envolvendo o Silas Câmara, que é o presidente regional do Republicanos, e o Amon Mandel. Então, eles vão estar juntos, se essa configuração se confirmar, disputando. É uma eleição muito arriscada para os dois, que são políticos que mostraram um capital eleitoral muito forte. Silas, 6 mandatos consecutivos, reeleito, portanto. Amon Mandel, fenômeno da última eleição geral, mais votado do pleito a deputado federal em todo o país. Então, são duas feras eleitorais que vão estar aí disputando a reeleição. Mas esse cenário é um cenário que não é confortável para Adail Pinheiro, que é do Republicanos. E aí, Ronaldo, o que a gente está ouvindo aqui nos bastidores é que o Adail deve sair do Republicanos. E saindo do Republicanos, a tendência é que ele migre para uma outra composição de grande disputa, que será com Saulo Viana, que é do União Brasil, com o Paulderney Avelino, que é do União Brasil, e que estão atrás de um abrigo partidário para reeleição. Então, a coisa começa a ficar bem animada nessa aproximação da abertura da janela partidária. As coisas ainda vão se ajustar daqui para frente. O Saulo e o Paulderney, juntamente com o Amon, tinham inicialmente um projeto de estar no Podemos. Não deu certo porque o Republicanos vai ter que se realinhar, desidratou, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, saiu, então é uma outra história. Então o projeto Podemos dos 3 acabou. Então agora vamos ver como é que as coisas vão ficar daqui para frente para esses parlamentares. Ok, só para colocar mais um ingrediente nesse momento político efervescente no Amazonas, ontem, durante um evento da Prefeitura de Manaus, o prefeito Davi Almeida não percebeu que o microfone estava ligado e virou-se para um correligionário, ali um vereador que estava atrás dele, escondeu a boca com a mão e disse que que a Prefeitura já há muito tempo já foi entregue ao Renato Júnior, que é seu vice-prefeito. Então, sinalizando que ele não tem mais nenhuma aptidão para continuar tocando a Prefeitura de Manaus, deixando claro a sua candidatura ao governo do Estado. Eu ainda continuo aqui ainda cético, não acreditando muito nessa candidatura ao governo do Estado, por vários motivos, que eu vou revelar, mas um deles é esse aí. A candidatura do Tadeu praticamente inviabiliza um apoio político importante que o Davi achava que teria com o Tadeu governador. E o Tadeu, sendo candidato, é um adversário do Davi. Deixa de ser aliado para ser adversário. Bom, vamos lá. Maria do Carmo, que foi cogitada para
A Maria do Carmo, que é candidata pelo PL, candidata a governadora, o nome dela foi lembrado para ser vice do... Não, ontem ela publicou no Instagram que não será candidata a vice, ela vai ser candidata a governadora. A candidata do PL a governo do Amazonas, Maria do Carmo, precisou ir à mídia ontem, depois que houve todo aquele vendaval que soprou sobre a pré-candidatura dela a governadora. O vendaval foi no sentido de mostrar que há uma articulação puxada pelo governador Wilson Lima, que tenta desmontar o palanque dela para torná-la candidata a vice na chapa de Thadeu de Souza. E aí a candidata Maria do Carmo gravou um vídeo dizendo que ela estava ali gravando aquele texto para reafirmar a posição dela de candidatura a governadora e que o PL vai ter uma chapa completa de governador, chapa de senador, chapa de deputado federal, chapa de deputado estadual. Então, ela deu uma satisfação. Mas o tom que ela usou foi um tom que chamou muita atenção. Maria do Carmo, ela caracterizou a atuação política dela no confronto, mas nesse áudio, nesse vídeo que ela gravou ontem, não dá um sinal, não mostra ali que está incomodada com alguma coisa. Vamos lembrar que na eleição de 2024 ela sustentava que seria candidata a prefeita de Manaus, mas acabou, no final da história, candidata a vice-prefeita na chapa do capitão Alberto Neto. Ok, Newton, muito obrigado pela sua participação hoje aqui mais uma vez. A gente se vê na segunda-feira, a gente se encontra aqui na segunda-feira, é carnaval, mas para nós aqui é dia de trabalho normal, viu, Newton? Um abraço para você. É isso, Ronaldo. Nós vamos seguir aqui acompanhando esses momentos que são momentos de aproximação de datas decisivas do processo eleitoral de 2026. Caminhamos aí para a abertura da janela partidária, do prazo final das desincompatibilizações, as coisas começam a ficar mais agitadas e a gente vai ficar de olho nesses bastidores. Até segunda-feira, Ronaldo. Bom dia a todos.